O que é narcisismo? Possivelmente você já ouviu alguém falar que é muito narcisista ou que detesta quem é assim. No entanto, o narcisismo pode ser algo bem mais positivo do que você imagina. De acordo com o dicionário, narcisismo significa paixão pelo próprio ego, autoadmiração. Mas o conceito surge a partir de uma famosa história da mitologia grega. Era uma vez um casal formado por Cefiso, o deus do rio, e Liríope, uma bela ninfa. Os dois se amavam muito e resolveram ter um herdeiro, porém, Liríope não queria ter um filho comum. Ela queria parir uma criança linda e perfeita que viria a se chamar Narciso. E foi exatamente isso que ela pediu aos deuses, que a concederam essa graça, mas com uma condição: Narciso não poderia nunca ver a própria imagem. Dessa forma, ele seria feliz, belo e perfeito para sempre. A mãe aceitou o acordo e quando Narciso nasceu, era realmente lindo e perfeito. Com o passar dos anos, todos se apaixonaram por Narciso. Contudo, ele não se apaixonava por ninguém. Certo dia, entretanto, Narciso estava andando sozinho em um bosque. Morto de sede, se debruçou em um riacho de águas calmas para colher o líquido que mataria sua sede. Porém, ele acabou dando início à sua própria ruína. Narciso viu o próprio rosto refletido na superfície da água e finalmente se apaixonou, só que por si mesmo. Essa paixão é conhecida até hoje como a tragédia de Narciso, apesar de possuir duas versões gregas de desfechos. Na primeira delas, Narciso ficou literalmente paralisado ao ver a própria imagem, com aquela cara de bobo que ficamos quando estamos apaixonados. Sendo assim, acabou definhando e morrendo de sede e fome. Na segunda versão, em um ato de paixão extrema por si mesmo, Narciso pulou no riacho para ir ao encontro da própria imagem. Contudo, morreu afogado, afinal, o reflexo era apenas uma frustrante representação. Com isso, podemos concluir que paixões são narcísicas, afinal, paixão é buscar por si próprio no outro. Freud explica. O pai da psicanálise se apropriou do narcisismo e transformou isso em uma tese envolvendo Leonardo da Vinci. No texto Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci, Freud levantou a hipótese de que o pintor era homossexual. Porém, ele nunca teria tido uma vida sexual de fato e por isso teria sublimado todo o seu desejo na arte e no conhecimento. E dessa análise da homossexualidade, junto com a paranoia de estar sempre sendo perseguido por alguém, Freud criou o conceito de narcisismo. Narcisismo é um investimento de energia no próprio eu, portanto, representa o quanto de energia você devota a você mesmo. Normalmente costumamos falar do narcisismo em um tom pejorativo, de egoísmo e vaidade. Isso não está completamente errado, porém, narcisismo também pode significar limites, ou seja, é um não que você diz ao outro. Imagine que você tem uma rotina cheia de reuniões e em algum momento resolve desligar o telefone ou o computador para ninguém te perturbar. Nessa situação, você está colocando um limite ao outro, dizendo o seguinte: eu gosto de você, mas eu não sou você. E também está tendo uma atitude benéfica para a sua saúde mental. O narcisismo é imprescindível. Até mesmo o ato de dormir é narcisista, pois é um recolhimento da energia para dentro. Não por acaso, os humanos mais dorminhocos são os mais narcisistas. Crianças são narcisistas, porém também nascem totalmente dependentes de um outro ser humano. Essa condição de desamparo na qual nascemos é fundamental para entender a mente humana. A criança estabelece desde muito cedo uma ligação com o adulto que exerce a função materna e acaba aderindo a uma fantasia de fusão entre ela e esse outro ser. E a criança também tem medo de perder esse amor, por isso filhos costumam incorporar muitos valores dos pais. Afinal, não querem decepcionar esses seres e perdê-los. Portanto, podemos dizer que o narcisismo é a formação de um primeiro eu num encontro criança-mãe, com identificação da criança com aquilo que ela pode perceber como sendo o desejo da figura materna sobre ela. Mas se essa célula narcísica não for rompida pelo complexo de Édipo com o passar dos anos, esse fechamento da criança em uma representação pode causar muitos sofrimentos psicóticos. E aí a vida adulta pode ser bem pior do que o recomendável. Entretanto, é preciso entender o quanto o narcisismo pode sair de um lugar negativo para um local com percepções positivas de si. Aprender a admirar a própria imagem e a respeitar o próprio ser é algo fundamental para os indivíduos e, consequentemente, para a sociedade. Afinal, o narcisismo pode sim estar relacionado ao egoísmo, mas também deve estimular algo que está em falta para muitas pessoas: a autoestima.